Versículo de número 18, diz assim, Juízes 16, deixam todos acharem. Juízes capítulo 16, versículo de número 18, quem achou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: vendo pois Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, e subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Quando eu li essa mensagem, eu comecei a entender uma coisa nesses últimos dias. Parece o que é certo virou errado, o que é errado virou certo. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas. E a promessa de Deus nas nossas vidas, elas são infalíveis, elas se cumprem. Aí falam que quem tem promessa de Deus não morre, é isso? Não morre se cumprir a palavra de Deus, se haver mudança na nossa vida. E esse moço chamado Sansão, todos nós conhecemos a história dele. A sua mãe era estéril, e o anjo do Senhor aparece e diz que ela ia ficar grávida. E ela tem um filho, e o seu filho era nazireu de Deus, porque não podia passar a navalha sobre o seu cabelo, não podia beber bebida forte, e não podia tocar em cadáveres. Esse moço cresce com a força que Deus havia lhe dado, que é a força do Espírito Santo na vida dele. E o que me chama a atenção é que o diabo também sabia que Deus tinha um plano na vida de Sansão. O diabo sabia que Deus havia levantado Sansão para mudar a história de um povo e de uma nação. Deus havia escrito uma história de bênção, de vitória na vida de Sansão. O mal também sabia disso. E a função desses últimos dias do inimigo é querer destruir aquilo que Deus escreveu para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, na vida do seu filho. A função dele é essa, é querer destruir aquilo que Deus determinou e escreveu para você. E eu comecei a ler aqui a história de Sansão. O mal conhecia Sansão, sabia que ele era escolhido de Deus. Sansão, ele não era leigo. Sansão, ele não era pobre nem desconhecido. Sansão era um homem de uma inteligência incrível. Sansão era juiz de uma nação. Sansão era uma pessoa conhecida. Todo mundo conhecia Sansão. E no capítulo 16, quando eu li, a primeira coisa que Sansão faz, ele vai para Gaza. E a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 1, que ele ergue os olhos e viu uma mulher. E a Bíblia diz que ele se deitou com ela. A primeira coisa que eu entendo, que o inimigo quer roubar das nossas vidas, é a nossa visão. Porque visão no grego significa sabedoria. Crente que não tem visão das coisas de Deus,
Crente que tem visão das coisas carnais, não pode haver mudança na vida dele. Mas quando o crente tem visão de Deus, quando o crente tem visão de águia, há mudança na sua casa, há mudança na sua família, há mudança de história na nossa vida. Aleluia. No grego, visão é sabedoria. Ele viu. Porque quando o homem perde a visão, quando o crente perde a visão das coisas de Deus, das coisas do alto, e não aceita a mudança que tem, ele não consegue ver mais a sua família como ele vê antes. Ele não consegue enxergar mais o seu ministério. Ele não consegue enxergar mais as coisas de Deus, a sua igreja. Ele começa a perder a visão, a volta, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Mas hoje, em nome de Jesus, ele vai ter que devolver aquilo que ele roubou de você. Rabacarabandarabachai. Porque quem perde visão, ele não ouve mais os conselhos dos pais. Quem perde visão, não ouve mais os conselhos dos pastores da igreja. Para ele tanto faz, entra por um lado, sai pelo outro. Não entende o que é espiritual. Quem perde a visão, ele não enxerga mais o que é espiritual, aquilo que Deus tem para a vida dele. E a segunda coisa que o inimigo roubou de Sansão foi a sua audição. Se você ler aqui no versículo de número 9, quando Sansão estava dentro daquela casa com Dalila, os inimigos estavam no outro quarto, e ele já não estava ouvindo mais. Preste atenção naquilo que você está ouvindo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia com 16 anos. Viveu na corte da Babilônia. Não se contaminou com os manjares do rei. O rei então mudaram os seus nomes, os seus costumes. Mas não pôde mudar aquilo que estava dentro do coração de Daniel. A sociedade, a mídia, até mesmo os governos, querem mudar o curso da história da igreja. A mídia quer mudar o curso da sua família, quer ditar regras dentro da sua casa. Eles podem até tentarem querer mudar os nossos costumes, mas não pode mudar aquilo que está dentro do seu coração. Não pode mudar aquilo que Deus te deu. Não pode mudar essa fé viva que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Perdeu a audição. E a terceira coisa que Sansão perde é o tato. O que é tato? É algo abstrato, algo concreto, é conhecimento. Porque quando não há mudança na nossa vida, nós começamos a perder aquilo que é direito nosso, aquilo que Deus colocou na sua mão. Porque se ele fosse inteligente, o que ele estava fazendo em Gaza? Não perca aquilo que Deus colocou na sua mão. Qual é a mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma das suas dracmas? E a Bíblia diz que ela começa a varrer a casa, acende a luz, varre a casa, e quando ela encontra a sua dracma, ela se alegra e chama as suas vizinhas porque encontrou aquilo que havia perdido. Sabe o que é isso, querido? Essa parábola nos ensina. Naquela época o noivo entregava um colar para sua noiva com 10 pérolas. E ele saía, ele dizia: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero encontrar o cordão com as 10 pérolas
que eu te entreguei. E assim nós vamos firmar o nosso casamento. Aquela mulher sabia que se o seu noivo voltasse naquele dia e encontrasse somente 9 dracmas, 9 pérolas, o casamento não ia poder ser feito. Ele não ia se casar com aquela moça. Então ela começa a varrer a sua casa, e ela acende a luz, porque se o noivo batesse na sua porta, não haveria mais casamento. O que você tem perdido? O que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser mudado na minha vida? Qual é a dracma, o valor que você perdeu? Nessa campanha de mudança de vida, é o momento em que Deus vai resgatar aquilo que você perdeu, mas precisa varrer a casa, precisa acender a cadeia, precisa ter compromisso, precisa ouvir a voz de Deus, aleluia. O noivo está à porta, o noivo está batendo a porta, a trombeta está prestes a tocar, o dia do arrebatamento da igreja está próximo, e vai haver um grande casamento entre a noiva e o seu noivo. E a noiva que ele quer vir buscar é uma noiva ataviada, é uma noiva vestida de vestiduras brancas, uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma noiva triunfante, uma noiva que ainda não perdeu o seu valor, uma noiva que procura com diligência e acha aquilo que havia perdido. Você está no lugar certo. Aquilo que o inimigo roubou de você, aquilo que foi roubado de você, hoje ele vai ter que entregar na sua mão, hoje, em nome de Jesus. Começo do ano de 2014, eu pedi uma palavra para Deus para o ano de 2013 para o ano de 2014, não para esse ano. E eu comecei a orar, e eu falei: Senhor, fala comigo. Fui para os montes colocar a boca no pó, meses orando, bispo, pedindo uma palavra para o ano de 2014. Cheguei em casa depois do culto, eu me deitar, eu me ajoelhei, agradecer a Deus, e me deitei, quase no finalzinho do ano de 2013. Eu não sei se eu adormeci, e o Espírito Santo falou ao meu coração, um sonho que Ele me deu, que eu fui chamado para pregar numa igreja, e eu não sabia onde era a igreja que eu ia pregar, e eu fui orar a Deus naquele sonho, orei a Deus: Deus, me dá a mensagem para eu pregar naquela igreja. O Senhor me deu o tema da mensagem, o tema da mensagem foi: Jesus vem. Peguei minha Bíblia, falei isso no sonho, eu estava vendo isso, e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, aquela igreja enorme, e na frente da igreja tinha um jardim cheio de luzes, e eu falei: Deus, o Senhor me trouxe para pregar aqui, eu sou um assembleiano, prega a minha mensagem, Jesus vem. E aquela igreja grande, muita gente naquele jardim. Eu entrei na igreja, e quando vi aquela igreja cheia de gente, aquele púlpito lindo, como de costume, entrei, ajoelhei, agradeci a Deus, e eu sentei na tribuna. Os louvores lindos, a igreja cheia, e o Senhor falava comigo: prega a minha mensagem, Jesus vem.
Jesus vem. Quando deu 8:50, o pastor me chama e eu subi à tribuna e comecei a ministrar a palavra à igreja. Deus me deu a mensagem para eu pregar: Jesus vem. A igreja é muito grande, só que havia um falatório dentro da igreja. Os obreiros lá do fundo conversavam. Os jovens, um conversava com o outro, mexendo no celular. E a minoria das pessoas prestavam atenção naquilo que eu estava ministrando. E eu dizia: igreja, Jesus vem! E o povo continuou conversando, e meia dúzia prestando atenção. Quando o apóstolo João, o último dos apóstolos, o Senhor disse para ele: João, tudo que você vê, você escreve para as 7 igrejas da Ásia, escreve para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, escreve para a igreja de Laodiceia. João então começa com a revelação que Deus havia lhe dado do Apocalipse. Ele começa a escrever para as igrejas. E no final do versículo ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu comecei a pregar dizendo: igreja, Jesus vem. E a igreja conversando. Eu falei: Senhor, eu estou pregando da sua volta e meia dúzia de pessoas estão prestando atenção. Olha a converseira lá no fundo. Ele: continue pregando. Bispo, quando eu olhei para o púlpito, eu vi um obreiro todo vestido bonito, terno, gravata, e a sua perna estava aleijada. E eu cheguei para ele e falei: por que a sua perna está aleijada desse jeito? Ele virou para mim e disse: se eu nasci assim, eu vou morrer assim, e a minha família toda está assim. E eu disse: Jesus, eu não estou entendendo mais nada. E ele falou: continue pregando, que eu estou voltando. E eu continuei: igreja, Jesus vem. E de repente eu gritei bem alto e disse: igreja, Jesus vem! Acorda, igreja! Eu acordei do sono. Nós somos a última igreja de Jesus aqui na terra. Os dias estão se abreviando. Os seus discípulos chamam Jesus no capítulo de Mateus 24, versículo 3, diz: Senhor, pega Jesus no monte, ele sentado no monte, e os discípulos chegam em particular e perguntam para Jesus: Senhor, quando que vai ser o fim? Quando que vai acontecer as coisas? Quando o Senhor vai voltar? Aí Jesus começa a dizer para eles em particular: vai se levantar o pai contra o filho contra o pai, terremotos em vários lugares. Os homens seriam amantes de si mesmos. Os homens, eles vão matar uns aos outros, odiar uns aos outros. E ele chega no capítulo 25. Ele começa a falar da parábola das 10 virgens. E havia 5 prudentes e 5 nécias. E o que me chamou a atenção quando Jesus fala da parábola é que todas estavam dormindo num sono profundo. E à meia-noite, o noivo bateu a porta, e elas acordaram do seu sono. 5 tinham azeite, e 5 não tinham azeite.
E o que me chama a atenção é que todas estavam dormindo. Sansão estava dormindo. O homem de uma grande promessa. O homem que ia fazer um estrago na vida dos filisteus. Um homem que Deus levantou para restaurar uma nação. Estava dormindo num sono profundo. E eu perguntei, Deus, que sono é esse? Que a tua igreja está dormindo. O sono da falta de conhecimento. O sono. Tem que haver mudança. Nós estamos vivendo em uma sociedade em que estão querendo roubar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Estão querendo mudar o curso da nossa família, da nossa igreja. Estão querendo roubar a nossa honra. Depois que roubaram, descansaram a sua visão, a sua audição, roubaram a sua honra. Porque onde que estava a honra? Nos seus cabelos. Cortar os seus cabelos, ele foi motivo de escárnio. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz que por trás da nossa vergonha haverá dupla honra. Aleluias. Haverá dupla honra para aqueles que querem mudança. Haverá dupla honra para aqueles que querem compromisso com Deus. Haverá dupla honra para aqueles que querem mudar. Aleluia. Nós somos a última igreja. Pastor, a igreja de Éfeso era a igreja que o Espírito Santo disse: lembra de onde caíste e volta à prática do primeiro amor. E a igreja de Laodiceia, a última igreja, o que ele diz para a última igreja? Vocês não são quente e vocês não são frio. Morno vomito da minha boca. Cuidado. Primeiro começa com a perda do amor. E quando se perde o amor pelas coisas de Deus, a gente começa a se esfriar. Igreja de Laodiceia significa igreja do direito dos povos. É a igreja que diz: estou rica e abastada, de nada eu tenho falta. E Jesus disse para ela, pelo João, pelo Espírito Santo, diz: vocês são pobres, vocês são nus, vocês são miseráveis. Eu quero que vocês comprem colírio para os seus olhos, para que vocês enxerguem. Deus quer nesses últimos dias, posso descer, pastor? Levantar uma igreja forte, levantar uma geração com compromisso. Deus é a igreja dos últimos dias. É a igreja que profetizou Joel que nos últimos dias os jovens profetizariam, os velhos teriam visão, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É a igreja desse século, querido. Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou em coração humano, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que Deus tem preparado para a sua igreja nesses últimos dias, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Mas tem que haver mudança. Tem que ter mudança. Tem que ter renúncia. Deus quer levantar. 1 Coríntios 1:26. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquelas que não são para confundir aquelas que são. Deus escolheu você. E Jesus, quando estava, Ele disse: vocês são luz do mundo. Vocês são o que? Sal da... E se não brilhar? E se não salgar? Sabe por que Jesus disse que você é sal?
Quando a senhora, bispa, vai comprar, faz a compra, compra tudo, né? Aí a senhora esquece de comprar o? Não é assim? A gente vai no Natal, tem promoção do panetone, promoção do chocotone, não é, bispo? Oh, glória a Deus. Promoção da carne. É gostoso, né? Com a gordurinha, mas faz mal, mas glória a Deus, é bom. Aí, tem promoção do sal? Já viu promoção do sal? Aí a senhora compra, esqueci de comprar o sal. Aí você pega aqui, Zezinho, vem cá. Vai lá na venda do seu Zé e compra 1 quilo de sal. Aí, seu Zé, minha mãe mandou comprar 1 quilo de sal. Seu Zé vai lá na prateleira, pega o bichinho escondidinho lá atrás, cheio de pó, e bate. Porque o sal não aparece, o sal não fica em evidência, o sal não se promove. É essa igreja que Deus tem levantado, uma igreja que não se promove, uma igreja que salga e tem tempero, aleluia. É uma igreja que tem talento, uma igreja que Deus vai levantar os que estão escondidos, uma igreja que Deus vai levantar uma geração que não se corrompe. Foi eu que te escolhi, eu te que resgatei, eu que coloquei o ministério nas tuas mãos, e hoje eu coloco nas tuas mãos uma unção nova, uma unção de ousadia, porque é eu que te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Eu te tiro hoje do anonimato e te coloco na posição que eu te quero, diz o Senhor dos exércitos, aleluia. Entenda, roubaram a honra de Sansão, porque ele não deu ouvidos àquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus havia determinado para a sua vida. Não deu ouvidos. Tenha visão de Deus na sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra profética, ela sai do altar de Deus para a sua vida, meu irmão. É daqui do altar de Deus. E nós estamos vivendo num mundo de hoje em dia, um mundo imaginário, sabia disso? Viu, bispo? É um mundo imaginário, é um mundo de fantasia, e nós não estamos percebendo e está entrando dentro da igreja. E eu tive vendo o que é imaginário, o que é fantasia, o que é uma mídia. A mídia é um jornal, a mídia é um outdoor. E nós estamos vivendo uma realidade virtual. Agora, como que o imaginário, ele existe, pode existir? Sabe como que está entrando isso? Dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, através da notícia, através daquilo que estão colocando dentro da nossa casa. Porque a mídia não quer saber o que é certo, o que é errado. Para ela o que é imoral ou moral, para ela tanto faz. O que é verdade, o que é mentira, para ela tanto faz. E isso está entrando. E às vezes nós não percebemos. O inimigo está entrando com o imaginário nas nossas mentes. Ele está entrando ocultamente. Sabe por quê? Porque nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedra pequena. E sabe qual é o imaginário? Imaginário de uma fantasia. Que época que nós estamos vivendo agora do carnaval, não é? É uma fantasia, não é?
O que é uma novela? A novela é uma fantasia. É uma realidade virtual que não é verdade. É imaginário. E ele tem entrado, como entrou na vida de Sansão, um homem de uma grande promessa, um homem separado por Deus. Ele entrou, queridos. E o século que nós estamos vivendo é que nem uma moda. Se tem uma moda hoje, daqui a um pouco nós estamos vivendo na moda também. Estamos falando como ele, estamos agindo como ele. Não, a igreja é diferente, e eu só posso fazer a diferença quando eu sou diferente. Aleluia. Tem que haver mudança em nossa vida. Tem que haver mudança na sua vida, tem que haver mudança em mim. Porque se não houver mudança, não tem como a história continuar. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em templo santo. Nós somos a igreja que Deus quer usar. São vocês jovens que Deus quer usar. É você, igreja, é eu que Deus quer usar nesses últimos dias. É tempo de Deus levantar uma geração forte. É tempo de Deus levantar uma igreja com compromisso. É o tempo de uma igreja de mudança. Mudança de história, mudança de vida, mudança na família, mudança no ministério, mudança na vida financeira. É o tempo de Deus para a sua igreja nesses últimos dias. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus colocou em você. Quem quer mudar aqui, diga glória a Deus. Porque a história que Deus escreveu para mim, a história que Deus escreveu para você, é uma história de vitória, é uma história de bênção. A história já está escrita, irmão. A história já está escrita, Deus já escreveu para você. Mas depende de quem? Depende de Deus, não depende de você. Depende de despertar do sono. Depende de assumir o compromisso. Depende de se levantar e dizer: Senhor, eu quero fazer. Eu quero fazer. Chega de ficar no sono, diz o Senhor. É tempo de eu levantar e mudar, e de despertar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu coloquei na sua mão. Faça, faça, faça. Rabacandarava sobecandarava sai. E for sobecandarebandai. Nei eu faço becandarai. Neravaço becandarabandá. Se preocupa não. Deus vai entrar lá e vai mudar a história daquele que você está orando. Vai haver mudança, diz o Senhor dos Exércitos. Até o final dessa campanha você vai ver mudança lá dentro, diz o Senhor dos Exércitos. Rabacandaravaçobecandaravaçai. Com a permissão do bispo, eu gostaria que a igreja pode ficar de pé. A gente pode louvar aquele Deus, muda a minha vida, muda a minha história.